A sua participação em novelas, ela começa no final dos anos 80, né? Você fez participações ali em novelas muito conhecidas, de grande Uhum, sucesso, né? Tieta, Top Model. Mas você se torna conhecida pelo público em 1990, né? Você participa uhum. de duas novelas na antiga TV Manchete, a Pantanal e a novela Ana Raiz é Trovão, com Alvin Sater, né? Que inclusive você faz um par com ele. De que maneira esses papéis, esses trabalhos te marcaram e te marcam ainda hoje, como profissional, como artista? Uhum. Então, por ter crescido num sítio, né, por ter tido uma vida muito livre, uma infância muito solta, eu sempre tive vontade de fazer trabalhos que eu pudesse também me relacionar com o ambiente natural, né? Mesmo na dança, eu entrei na faculdade de dança, não concluí, porque fui para o Rio de Janeiro e aí acabei trancando, porque me apaixonei pelo teatro. Mas, assim, todos os meus trabalhos eu sempre buscava essa integração com o ambiente natural pela minha infância, pela minha adolescência também, né? Por essa minha origem. E aí o que aconteceu foi que quando eu comecei a fazer teatro e eu me apaixonei pela atuação, né, pelo desafio que é me expor e romper fronteiras dentro de mim mesma, o cinema no Brasil estava parado e o cinema era a minha grande paixão. Eu já consumia muito cinema como espectadora. E o Collor tinha assumido, né, a presidência e tinha fechado a Embrafilme, que era um órgão público, né, de fomentação, de incentivo, e que realmente conseguia trazer recursos para as produções do cinema brasileiro, do cinema nacional. Meu pai, inclusive, fez o primeiro longa-metragem de animação de Norte e Nordeste, financiado pela Embrafilme. Muito do cinema brasileiro acontecia através da Embrafilme, né? Era um mecanismo de fomento do fazer cinematográfico. E aí, quando fechou a Embrafilme, acabou o cinema. E aí é muito interessante porque eu estava começando a fazer teatro, não tinha cinema, que era a minha grande paixão, mas os profissionais do cinema estavam migrando para a televisão. Olha que interessante. E aí, quando eu fui chamada para fazer Tieta, porque a Globo, né, já estava me convidando para fazer oficinas, que ela estava selecionando os novatos, né, os iniciantes. Quando eles me chamaram para fazer Tieta, eu encontrei já na equipe de Tieta pessoas que estavam migrando do cinema, estavam vindo do cinema. A gente foi para Mangue Seco, o interior da Bahia, filmar lá. Então, toda uma linguagem cinematográfica ali naquele primeiro capítulo, que foi o que eu fiz. E depois, ali naquele mesmo ano, a Manchete me chamou para fazer teste e tal para Pantanal, para a primeira fase do Pantanal. A mesma coisa, na Manchete eu encontrei muitas pessoas com um olhar cinematográfico, com vontade de fazer televisão como se faz cinema, né? Uma câmera né, externa, câmera na mão, cavalos e pôr do sol, né? Cenas apoteóticas com a natureza. Tinha o Jaime Monjardim também, que era esse olhar principal, e ele também vindo do cinema, mas já estava na televisão há um tempo. Enfim, a TV acabou sendo uma janela, né, para muito do que o Brasil tem de natureza, de riqueza natural, de beleza cultural também. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos em televisão que tinham o propósito de encantar as pessoas também, no sentido de nacionalidade. Porque uma outra coisa que aconteceu ali no governo Collor foi que confiscaram as poupanças e as pessoas ficaram muito revoltadas com aquilo naquele momento. É como se a poupança para uma viagem, para um lazer, uma diversão, tivesse sido confiscada também, e a telinha em casa, a telinha da TV, virou realmente uma janela para viajar, para conhecer um Brasil que o Brasil não conhece,
que era o lema de Ana Raiz é Trovão. A gente também, naquelas histórias, trazia personagens brasileiros que tinham ética, que tinham uma conduta, um caráter confiável, né? Todo aquele elenco ali do Pantanal tinha muito isso. O Zé Leôncio, aquela coisa da correção, da honestidade, da retidão para lidar com dinheiro, e o brasileiro carente dessa ética. Então, assim, naquele momento, a gente fez todos esses paralelos e essa análise, né? Como essa novela foi tão fenômeno, né? Claro, vários fatores, e um deles era um fator político mesmo, social, do que estava acontecendo ali naquele momento. E eu ali, no meio de tudo isso, né, teve outros movimentos revolucionários dessa novela, mas essa linguagem cinematográfica, sem dúvida, era o que despertava assim maior paixão para mim, né, maior interesse.